Boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha no Super Esportes, no Portal AI e nas nossas redes sociais. Meu nome é João Vitor Marques, sou repórter do Super Esportes e este é o episódio número 9 do podcast Clube dos Setoristas. Na edição de hoje a gente vai falar sobre Libertadores, sobre Série B, sobre a reação do América, e para tratar sobre esses temas e muitos outros tenho aqui um convidado especialíssimo, Lauro Lopes, repórter da TV Alterosa, companheiro de viagens, de coberturas. Um prazer, Lauro, te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado, João, pelo convite, boa tarde também a todo mundo que está aí assistindo, boa tarde, bom dia, né, independentemente do horário aí, ao Lucas, ao Luiz, a todo mundo que está ligado no podcast. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos aí. Vamos falar muito, né, sobre Atlético, Cruzeiro, América. O Atlético está às vésperas aí de um jogo muito importante na Copa Libertadores. É isso, e vamos falar muito de Atlético com um cara que conhece bastante de Atlético, Lucas Bretas, repórter setorista do Atlético aqui no Super Esportes. Prazer, Lucas, te receber. É uma honra estar aqui mais uma vez e debater sobre futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Setorista do Atlético, centroavante, goleador e um dos caras mais altos que eu já conheci na minha vida. A parte do centroavante goleador é mentira. É mentira. E também temos aqui na mesa, completando o quarteto de hoje, Luiz Henrique Campos, setorista do Cruzeiro. Vamos falar bastante de Cruzeiro aqui hoje, né, Luiz? O Cruzeiro em grande fase, com o pé na Série A. Isso, obrigado pelo convite, João. Obrigado, Lauro e Lucas. É isso, vamos lá logo de uma vez para o nosso primeiro assunto, sem muita conversinha. Laura, eu quero te ouvir sobre o Atlético. O Atlético está nesse momento de retomada na temporada, né? Viveu um período de instabilidade com o Turco, mas depois daquelas vitórias contra o Flamengo, parece que o time engrenou, né? Conseguiu se aproximar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e agora mira essa classificação para as quartas de final da Libertadores. Como que você avalia esse momento do time que vem se recuperando e também a partida de amanhã contra o Emelec? Eu confesso que não vejo uma evolução tática tão grande no Atlético de lá para cá. O que aconteceu é que o time realmente ganhou motivação. Aqueles 2 jogos contra o Flamengo mudaram a história do Atlético, pelo menos nesse momento da temporada, né? Eu ainda acho que há erros e acertos, né, por parte do Turco quando ele escala a equipe do Atlético, contra o Fortaleza, por exemplo, mas eu acho que sim, o time tem evoluído, vem evoluindo, principalmente individualmente, jogadores que começam a render ainda mais nessa temporada. Há uma memória ainda, né, daquele time montado pelo Cuca. Eu acho que o Atlético viveu muito isso nas 2 partidas contra o Flamengo. O time jogou de forma muito parecida, para mim, com a forma do que o Atlético jogava em 2021, mas eu acho que sim, o time está vivendo uma retomada na temporada. Eu acho que em relação a esse jogo da Libertadores, o Atlético tem chances gigantescas de se classificar. Minha única preocupação, pensando no time, a preocupação, acho que da torcida, né, é em relação à saída de bola do Atlético. O Atlético, quando não tem um ala, ele tem muita dificuldade para sair jogando, muita dificuldade mesmo. E o ala está expulso, foi expulso no primeiro jogo, na ida, não vai estar na volta, e o Otávio, substituindo o ala, ele marca muito bem, mas para mim não tem a mesma qualidade na saída de bola. O Jair poderia fazer essa saída de bola, Jair também não deve jogar por conta da fratura na mão. Então acho que esse é o principal desafio do Atlético para essa partida diante do Emelec. Ainda assim, acho que o Atlético tem plenas condições, mesmo que não tenha, para mim, o time mais bem treinado do mundo, acho que o Atlético é melhor taticamente e tecnicamente, por isso acho que o Atlético passa contra o Emelec. Você citou a situação do Alan, né, Lauro? O Alan foi expulso num lance bastante bobo, na minha opinião, né? Não precisava ter feito aquilo, me pareceu, eu lembro até que o Lucas publicou no Twitter dele, comentando esse lance, dizendo que lembrou o Alan de 2020, porque em 2021 a gente viu uma evolução psicológica muito grande nele, ele passou a receber menos cartões e passou a chamar mais atenção pelo futebol que ele estava apresentando, e ainda está. Mas eu fiquei com a impressão de que o time sentiu psicologicamente. Uma coisa que eu não esperava, porque são jogadores que já têm um certo lastro, que ganharam muita coisa no ano passado. O Hulk perdeu o pênalti, a gente não dá para falar que foi necessariamente por questões psicológicas ou não. O goleiro adversário fez uma defesa ali também, né? Tem esse fator. Mas esse é um fator que me preocupa. Te preocupa também a questão psicológica para o jogo no Mineirão, porque me parece que o adversário em si não é tão forte.
Concordo com você em relação à análise do adversário. Não vejo o Emelec criando dificuldades pela qualidade que tem. O Atlético com um a menos teve pelo menos umas 2, 3 chances, fora o pênalti, né, de sair ganhando lá no Equador. Mas a questão psicológica, eu não sei se há uma grande preocupação. De fato tem, porque é um jogo decisivo. Mas o Atlético está acostumado com isso. O time do Atlético enfrentou momentos super decisivos no ano passado. E por uma partida, o Atlético não esteve na final da Libertadores. Então, acho que o Atlético é melhor taticamente e tecnicamente, por isso acho que o Atlético passa contra o Emelec. Você citou a situação do Alan, né, Lauro? O Alan foi expulso num lance bastante bobo, na minha opinião, né? Não precisava ter feito aquilo. Me pareceu, eu lembro até que o Lucas publicou no Twitter dele comentando esse lance, dizendo que lembrou o Alan de 2020, porque em 2021 a gente viu uma evolução psicológica muito grande nele. Ele passou a receber menos cartões e passou a chamar mais atenção pelo futebol que ele estava apresentando, e ainda está. Mas eu fiquei com a impressão de que o time sentiu psicologicamente. Uma coisa que eu não esperava, porque são jogadores que já têm um certo lastro, que ganharam muita coisa no ano passado. O Hulk perdeu o pênalti, a gente não dá para falar que foi necessariamente por questões psicológicas ou não. O goleiro adversário fez uma defesa ali também, né? Tem esse fator. Mas esse é um fator que me preocupa. Te preocupa também a questão psicológica para o jogo no Mineirão, porque me parece que o adversário em si não é tão forte. Concordo com você em relação à análise do adversário. Não vejo o Emelec criando dificuldades pela qualidade que tem. O Atlético com um a menos teve pelo menos umas 2, 3 chances, fora o pênalti, né, de sair ganhando lá no Equador. Mas a questão psicológica, eu não sei se há uma grande preocupação. De fato tem, porque é um jogo decisivo. Mas o Atlético está acostumado com isso. O time do Atlético enfrentou momentos super decisivos no ano passado. E por uma partida, o Atlético não esteve na final da Libertadores. Então acho que já tem esse fator que pesa a favor, né, de ter o lado de estar acostumado com momentos de grandes decisões. Eu acho que o Atlético, em relação ao Hulk, perder um pênalti, acontece. Há um pouco daqueles traumas do passado, né? No Alterosa Esporte a gente até fez uma matéria mostrando as semelhanças entre o jogo do Emelec e o jogo de ida e volta do Atlético contra o Palmeiras na semifinal do ano passado. Hulk perde pênalti. O Natan comete uma falha, eu acho que foi uma falha do Natan, não precisava levantar o braço daquele jeito. Sim. O jogador tem que entender que tem VAR hoje. E que esse tipo de pênalti está sendo marcado. Está sendo marcado. Foi assim também o pênalti a favor do Atlético, bobo também do Emelec, um puxãozinho de camisa ali no Hulk, o VAR e os juízes conseguiram ver. Então, eu acho que o Atlético está acostumado com isso. Não sei se só o fator psicológico influenciaria ou faz parte desse contexto, mas eu acho que o Atlético, até psicologicamente, é mais forte, mais preparado para enfrentar essa partida. Lucas, queria que você me falasse, te chamando também para o debate aqui, que solução você acha que o Atlético pode encontrar nesse ponto que o Lauro falou, da saída de bola? Alan não vai jogar porque está suspenso, o Jair também não vai jogar por conta da fratura na mão. O que o Turco pode fazer e o que você acha que ele vai fazer? Cara, o Turco fez muitos elogios ao Caleb, né? Na coletiva depois do jogo contra o Juventude. Eu acho que é uma alternativa que ele está considerando para esse jogo contra o Emelec. Evidentemente não é um jogador com a mesma qualidade na saída de bola do Alan, mas é uma alternativa dentre as poucas opções que o Atlético tem agora, né? Está na iminência de ser publicado um teste positivo de Covid do Ademir. O Atlético deve soltar isso, deve confirmar isso durante a tarde. O Atlético vai ter que improvisar o Rubens provavelmente na ponta esquerda para jogar o Vargas para a direita, se isso for confirmado. Então não vai ter opção de utilizar o Rubens também no meio campo. O Castilho não vem aproveitando as oportunidades que teve, então também não acho que é um jogador que deve ser utilizado num jogo dessa magnitude. Não vejo uma configuração diferente de Otávio, Caleb e Nath Fernandes, se isso do Ademir realmente for concretizado. Essa mudança no esquema, né? Eu acho que é a única alternativa que existe pensando hoje nesse cenário de jogadores lesionados que ainda não devem retornar, o Jair não deve retornar, o Zarate segue fora também, então acho que não é nem questão de qual é a solução, é a única alternativa que tem hoje. Keno também fora por lesão, Keno né? Você estava até falando pra gente aqui mais cedo, fora do ar, claro, sobre essa ausência de pontas no Atlético nesse momento tão importante da temporada, né? Eu acho que é uma crítica, né? É uma crítica que pode ser feita aí ao planejamento do Atlético para o ano, porque chega no momento mais crucial da temporada, né? Decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, jogos gigantescos que pesam muito para o aspecto financeiro também, né? A sequência da temporada. O Atlético chega, se confirmado esse teste positivo do Ademir para a Covid-19, com um ponta de origem à disposição no elenco, que é o Vargas.
é muito complicado, né? Assim, a gente sabe que não dá para você prever lesão, mas o Keno já tem um histórico, né, de ser um jogador que se machuca com uma certa frequência. E aí o Atlético chega só com Vargas à disposição no momento desse, um time que utiliza dos pontas, né? Tem na sua estrutura tática 2 pontas, chegar no momento desse da temporada com um só à disposição, eu acho que é uma crítica que tem que ser feita assim ao planejamento. Tudo bem, os reforços estão aí para o dia 18 de julho, mas o momento crítico da temporada é agora, né? O Turco vai ter que se virar com o que ele tem, e a minha preocupação é em relação às críticas, né? Eu acho que assim, tudo vai cair no colo do Turco novamente se o Atlético faz uma atuação não tão boa amanhã e é eliminado. Com certeza vai cair no colo dele. A torcida não pesa muito, né? A questão dos desfalques, né? Que são muito, muito relevantes, né? Se o Atlético entra num jogo de amanhã, por exemplo, com o Caleb, com o Rubens, né? São jogadores muito jovens, né? É outra questão que tem que ser pesada. E é a tendência que deva acontecer se o Ademir realmente estiver fora. Você acha que ele não vai tentar apostar na experiência, eventualmente colocando o Sacha numa ponta, uma alternativa, né? o Vargas na outra e o Hulk pra frente, aí traz, quem sabe, o Rubens para segundo volante, uma Sim. posição que ele já Sim. exerceu na base em algum Pode momento. ser, né? O Sacha começou como titular, né? Contra o Juventude, é um cara que já foi utilizado na ponta tanto pelo Sampaoli como pelo Cuca, então é uma outra alternativa que ele tem se ele quiser, né? Um jogador de mais casca, né? De mais rodagem para um jogo que, por mais que o adversário não seja dos melhores, mas é um jogo que vale muito pro Atlético na temporada. Ô Luiz, te chamar para conversa aqui sobre o Atlético também. Eu sei que você é setorista do Cruzeiro, mas também acompanha, obviamente, o Atlético. Eu percebi, eles não falaram claramente aqui, mas que tem uma divergência entre os dois. O Lauro entende que ainda não houve uma evolução muito clara na parte tática do time, apesar desse bom momento, né, que os jogadores conseguiram se encontrar, conseguiram melhorar, mas que ainda não existe tão grande evolução. Mas eu considero muito o que o Lucas falou, claro, em relação claro. aos desfalques. Não dá pra ser Sim. injusto com o Turco. Cai O elenco tudo do na conta Atlético não dele. é o mesmo do ano passado. Óbvio. A Sim. qualidade, principalmente no ataque. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os reforços pra Uhum. complementar isso. Mas eu concordo com o Lucas nesse sentido. E o Lucas talvez entenda que a pressão sobre o Turco aumentou de uma forma indevida, né, nesses últimos tempos, assim, antes dessa fase tão boa. Eu queria saber de você. Qual que é a avaliação que você faz do trabalho do Turco e a avaliação deste momento do Atlético? Eu concordo com o Lucas que se amanhã o Atlético é eliminado, vai cair uma bomba no colo dele, né? Então vai ser difícil contornar essa situação, tendo em vista já o desgaste, né, que ele já tinha em alguns jogos antes das partidas contra o Flamengo, né? Mas eu pondero que ontem eu acho que o Lauro falou que não vê uma evolução, né, na saída de bola. Ele não encontra alternativas, né, para dar esse ritmo ali ao Atlético. Mas no jogo de ontem eu achei que ele fez bem em poupar alguns jogadores, né, deixar ali principalmente os jogadores de frente, né, do Atlético jogar por mais algum tempo. Jogo de sábado, hein? De Jogo de sábado, sábado. desculpa. Ontem foi o América, confundi. Eu achei que ele fez bem isso. Estive com o Lucas na cobertura remota, né, do jogo do Atlético. Mas eu acho que isso dá moral, de certa forma, para a equipe, né, para chegar para uma partida desse tamanho, né, e conseguir mesmo elevar o astral ali do conjunto e tudo mais para chegar confiante para a partida. Eu acho que o trabalho dele vai depender muito do resultado de amanhã, a sequência dele no Atlético. Ô Lauro, você já citou também essa questão dos reforços. Eu queria trazer esse tema para debate também, né? O Atlético, que me parece que foi uma questão planejada, mas que saiu um pouco dos trilhos. E aí a diretoria tem tentado corrigir. Porque se a gente compara o elenco do Atlético atual com o do ano passado é melhor. Tinha mais opções, tinha mais possibilidades, mais jogadores de peso. Perdeu peças importantes, seja por rescisão contratual, por empréstimo, por venda, enfim. E aí isso fez falta no primeiro semestre. Agora, nesse segundo semestre, o Atlético tem tentado corrigir essas falhas, né? Já contratou 4 jogadores, o zagueiro Gemerson, e 3 atacantes. Pedrinho, Allan Kardec e agora esse último anunciado, mas que o acerto já estava feito já há algum tempo, o Pavon. Qual que é a avaliação que você faz, Lauro, desse momento? Você acha que agora o elenco já está mais parecido com o do ano passado? Já eleva bastante o nível, principalmente do setor ofensivo do Atlético, né? Acho que o Gemerson também vai ser uma peça muito importante na defesa. Antes, só para deixar muito claro, não é que eu esteja colocando toda a culpa do Turco. Claro, nem quis dizer isso. De jeito nenhum. O Claro. Turco tem sim, eu disse no começo, há erros e acertos no trabalho do Turco. Um acerto, por exemplo, gigantesco dele é o Rubens. Perfeito. Quem bancou o Rubens durante todo o tempo foi o Turco. Então o Turco tem sim algumas questões positivas no trabalho dele, mas ainda eu acho que o time não tem uma grande característica de coletiva em campo.
Mas com a evolução, talvez chegue lá, e é isso que o atleticano espera. Bom, voltando ao assunto então da janela de contratação, né, de transferência do Atlético, eu acho que foi uma boa sacada do Atlético. Tá dentro, o Lucas que está cobrindo o Atlético, é setorista, sabe disso, dentro do perfil de contratação, jogadores em fim de contrato, em que o time não precisa se dispor de grana, né, para contratar. Então, são jogadores que você não tem aquele valor de contratação, né, chega apenas com luvas e aí salários. Então, pensando nos nomes, ok, acho que são nomes muito bons, principalmente o Pavon, é um jogador de Copa do Mundo. Acho que qualquer jogador que tenha disputado uma Copa do Mundo pelo Brasil, pela Argentina, vai ser uma boa contratação para o futebol brasileiro. Ponto. Agora, a grande dúvida é saber como esses jogadores chegam. É a grande pergunta, a grande dúvida, quando o jogador não vem de um período de atividade. É diferente quando você contrata um cara que está jogando e pode estrear, sendo registrado, obviamente, né, daqui 1 ou 2 semanas. O Pavon e o Pedrinho não jogam desde dezembro. O Gemerson e o Allan Kardec rescindiram os contratos com os últimos clubes em abril. Então, a gente não sabe como eles vão atuar. Tem que saber da questão também como a torcida vai lidar com isso. Porque o Hulk foi criticado quando chegou. Sim. Pela crítica esportiva, pela própria torcida, pelo Cuca, que era o técnico do Atlético, até encontrar o momento. E o Hulk hoje, para mim, é o melhor jogador em atividade no Brasil. Então, a gente tem que esperar para saber como tudo isso vai se dar ao longo do restante da temporada. Agora, analisando nomes e pelo que cada um já fez no futebol, sim, eu gostei muito da janela de transferência do Atlético. Certo, vamos voltar um pouquinho agora para o tema Atlético e Emelec, falando especificamente do jogo, Lucas. O Emelec, a gente vinha até falando sobre isso na semana passada, antes da partida de ida lá no Equador, que o Emelec não é exatamente um time que vai se retrancar, que vai dar a bola para o adversário e ficar esperando a oportunidade de um contra-ataque, uma bola parada. É um time que, apesar de não ter tanta qualidade técnica, se a gente compara com o Atlético, ele vai pra frente, ele aposta no conjunto, né, no coletivo. O treinador do Emelec é o Ismael Rescalvo. 4 temporadas já no comando do Emelec. Sim, já tem um bom tempo. Tem uma identidade, né? Ele era auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no Del Valle. Então, se a gente pega o Ramírez como balizador daquele trabalho, a gente percebe que é um time que vai tentar jogar, que vai respeitar o Atlético, mas não é um respeito de simplesmente se recuar. O que você espera da postura do Emelec e da dinâmica desse jogo no Mineirão? Eu concordo com você que o time tem essa identidade, só que eu espero para esse jogo de terça-feira uma postura um pouco mais cautelosa, porque o empate para eles é uma vitória praticamente, né? Vai levar a decisão para os pênaltis. Então eu espero o Emelec não tão disposto a propor o jogo como foi no Equador. Acho que vai vir com uma postura um pouco mais cautelosa, e aí o Atlético vai ter aquele trabalho que teve em muitos jogos do ano passado, né, que era de furar retrancas, né? Times que vinham para o Mineirão com a postura bem defensiva. Eu espero os do Emelec, apesar de o time ter uma identidade, de tentar propor o jogo, eu não vejo eles jogando da mesma forma que jogaram no Equador aqui em Belo Horizonte, não. A tendência, só para passar rapidamente aqui, é que o time seja escalado como foi escalado no Equador, não tem desfalques em relação àquela equipe titular. Então o Emelec deve ir a campo no Mineirão com Pedro Ortiz no gol, Brian Carabali, Ed Guevara, Marlon Mejia e Jackson Rodrigues, a linha de defesa. Dixon Arroyo, Sebastian Rodrigues, que é o capitão e principal jogador, fez gol contra o Atlético naquela primeira linha de meio-campistas. À frente deles, Bruno Piton, José Francisco Cevallos e Alexis Zapata. E à frente, como único centroavante, Alejandro Cabeça. Lauro, a gente cobriu o Atlético em Libertadores passadas e parece que o momento é totalmente diferente. A gente estava conversando mais cedo aqui sobre nossa saída ao Paraguai, foi em 2019, né? Fatídico jogo, né? Memória ruim pro atleticano, né? Lembrança ruim, né? Pô, mas parece que tem uns 10 anos aquilo, né? De tanto que as coisas mudaram, porque foi um jogo da primeira fase ainda, Cerro Porteño e Atlético. O Atlético estava ali tentando se acertar na temporada, o treinador o jogo que era... marcou a demissão do Levi, do Levi Coupe, exatamente. E aí foi um caos completo, né? O Atlético fez o primeiro gol logo no começo, mas depois levou 4 e foi pra casa. Eu lembro, a gente foi, né, no avião do Atlético e voltamos no avião do Atlético e o clima era terrível. A gente chegou no aeroporto aqui em Belo Horizonte, a torcida fez um protesto e mais tarde, naquele mesmo dia, o Levi foi demitido.
Que diferença, hein, cara? Com certeza. O Atlético, depois da eliminação para Afogados, né, em 2020, o Atlético se transformou completamente por conta também, né, culpa entre aspas aí dos mecenas que ajudaram, mas o Atlético vive outra situação, uma situação completamente diferente, principalmente falando de Libertadores. Se a gente lembrar dessa última passagem do Atlético aí com dificuldades, que foi 2019, foi um jogo terrível aquele jogo. O João lembrou bem, o Atlético saiu na frente, mas depois o time fez o gol, mas o time seguia desorganizado em campo. O Casares, no dia bem ruim, o Casares tinha aquela, né, de estar em bons dias, mas dias ruins também. O Atlético muito mal naquela partida, mas agora a gente vê o Atlético como candidato ao título na Libertadores. Foi candidato ano passado, é candidato ao título esse ano também. Eu concordo com o Lucas, eu acho que a postura do Emelec vai ser um pouco mais defensiva. Acho que o Emelec vem para jogar no contra-ataque, eu acho que o Turco tem que entender isso. Mas eu não abriria mão do esquema com 3 atacantes. Eu acho que o Atlético está jogando melhor dessa forma. Foi assim nas 2 partidas contra o Flamengo, vem sendo assim. Então acho que é o esquema ideal para o Atlético. É assim que o Atlético jogava ano passado. E não quero ficar aqui fazendo toda essa comparação entre o Atlético 2021 e 2022. Beleza, o trabalho do Cuca passou, agora é o Turco, procurando a identidade dele. Mas a gente procura ter boas referências. E uma coisa que eu chamo a atenção, até sobre o adversário do Atlético, estava buscando aqui, enquanto o João falava, a lista de campeões da Libertadores. Como o futebol equatoriano tem crescido nos últimos anos, né? O futebol uruguaio, por exemplo, não aparece mais em fases decisivas da Libertadores. Verdade. O futebol uruguaio foi campeão da Libertadores em várias oportunidades. A gente vê hoje o futebol equatoriano e colombiano chegando muito mais do que times que tinham mais tradição. O Nacional, o Peñarol, é impressionante, né? Então, o Emelec se prova também por essa questão que o Lucas falou, né? Um time que tem um técnico trabalhando há 4 anos e a gente sabe que continuidade de futebol vale muito, né? O Brasil não tem isso, né? Um treinador, 4 temporadas no mesmo time. Não tem. Acho que os 2 mais longevos da Série A são o Barbieri e o Bragantino e o Abel, né? Ganhando tudo tem, né? Essa é a dificuldade. É fácil, né? Bom, estamos falando de Libertadores aqui. Antes de partir para o próximo assunto, que vai ser o Cruzeiro, eu queria fazer uma brincadeira com vocês 3 aqui. Eu vou, ler confronto a confronto aqui. Eu quero que vocês me digam quem que vai se classificar para as quartas de final. Só quero uma palavra de cada um, tá? Ou 2, se for o caso de um time com 2 palavras. Não quero muita conversa, não. Atlético e Libertad. O Atlético ganhou o primeiro jogo em casa por 2-1. Quem passa, Lauro? Atlético. Luiz? Atlético. Vamos lá, Fortaleza e Estudiantes. Fortaleza empatou em casa com Estudiantes no jogo de ida. Quem passa, Laura? Estudiantes. Estudiantes também. Estudiantes. Vamos lá, Cerro e Palmeiras, esse daí não precisa nem perguntar não, né? Já tá definido. Acho que todo mundo tá a favor do Palmeiras aí. Vamos lá, Emelec e Atlético, Lauro. Atlético. Que isso, gente? Não tem uma discordância nessa mesa aqui, hein? Acho que tá chegando. Tolima e Flamengo. Flamengo ganhou o primeiro jogo fora de casa 1-0. Lauro. Flamengo. Tolima é um time chato de jogar contra, mas acho que o Flamengo com a força do... Ele fez toda essa enrola pra falar que vai passar o Flamengo. Isso, né? Mas como era uma palavra só, eu respeitei a dinâmica do jogo aí. Errou aí, viu, Lucas? Perdeu o ponto aí. Corinthians ou Boca, realmente. Talheres e Colón, foi 1-1 jogo de ida. O Colón decide em casa. Lauro, quem passa? Colón. Vou extrapolar aqui uma palavra. Pelo retrospecto, o Colón vem crescendo muito nas últimas temporadas, né? Talheres. Acompanha o Lauro, Colón. Beleza, agora a última, Vélez e River Plate. O Vélez ganhou o primeiro jogo. Vélez do Lucas Prato, Vélez do Godin, velhos conhecidos do Atlético. O Vélez ganhou o primeiro jogo do River em casa. Quem passa, Lauro? Eu acho que o River passa. Acho que o River passa, reverte em casa. Vai ser difícil, mas também vou com o Lauro. Acompanha, River. Todo mundo apostando na virada do River. E imagina que o River vai ter depois da janela de transferência, né? Ninguém menos do que alguém que tá chegando aí, um certo atacante. Isso é outro patamar. O Luiz Soares. Vai ficar... Achei que você tava falando do Borja. Quem dormiu sonhando com o Borja, acordou com o Luiz Soares. O Borja foi muito melhor, né? 2 vezes artilheiro da Libertadores, hein? Apesar dos pesares. Mas concordo com... Aquela geração do Atlético Nacional... Muitos jogadores ali, todo mundo bancava que iam ser jogadores que iam estourar durante muito tempo. Nem todos, né?
Quase nenhum, né? Vários depois vieram pro futebol brasileiro. Depois daquela campanha de 2016, poucos, né? Exatamente. Continuaram jogando em alto nível. Bom, vamos mudar de assunto, a gente já falou bastante de Atlético aqui, é hora de falar sobre o Cruzeiro e essa grande campanha do time na Série B, caminhando a passos largos rumo ao sonhado retorno à elite do futebol brasileiro. Ganhou do Vila Nova na sexta, chegou aos 37 pontos, é líder absoluto, 6 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Vasco, 14 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado Criciúma, impressionante, isso tudo com um jogo a menos. É um momento mágico que tanto esperava o cruzeirense, não é, Luiz? Isso, e complementando a informação também, né, segundo os matemáticos da UFMG, tem 98%, né, de chance de conseguir o acesso, né? Eu acho que o Cruzeiro ficou calejado, né, de certa forma, com aqueles erros que sofreu nos outros 2 anos na Série B, né? E até que enfim chegou o momento, né, eu acho, de o Cruzeiro conseguir o acesso nessa temporada. Acho que esse ano vai. É um negócio impressionante se a gente compara até o desempenho desse Cruzeiro com o desempenho de outros líderes do primeiro turno. Publiquei uma matéria hoje mais cedo no Super Esportes, pegando justamente esse histórico. O Cruzeiro já tem 37 pontos e se a gente compara a partir de 2006, aliás, que foi quando esse formato atual foi adotado na Série B, o Cruzeiro já superou a pontuação de 5 dos 16 líderes do primeiro turno. Isso com 4 jogos a menos. O Cruzeiro só jogou 15 vezes e não 19. E pode alcançar o recorde histórico. O recorde histórico no primeiro turno é do Vitória de 2012, que fez 44 pontos. Se o Cruzeiro seguir nessa toada com esse percentual de aproveitamento, vai chegar aos 47, 48, por aí. Lauro, parece que agora vai, né? O Cruzeiro, você concorda com o Luiz? O Cruzeiro aprendeu a jogar a Série B e aprendeu a ter um elenco com jogadores de Série B também? Também. Mas eu acho que nada na vida se analisa sem contexto. Futebol não é exceção. O Cruzeiro mais ainda por tudo que viveu. Então, o Cruzeiro cai numa situação dramática por tudo que vivia politicamente nos bastidores. O Cruzeiro cai pela primeira vez, um clube de mais tradição que cai e não tem a mesma cota de TV, o que dificultou muito. Um time que já estava em grandes dificuldades financeiras. O Cruzeiro cai e vai jogar a Série B no meio de uma pandemia sem torcida. E se você pegar aí os clubes de grandes torcidas, né, que caíram ao longo do tempo, muitos não tinham grandes elencos. Voltaram porque a torcida ajudou bastante. É só analisar os elencos do Atlético em 2006, depois do Inter, do Palmeiras, times que caíram. Então, eu acho que o contexto foi muito desfavorável ao Cruzeiro desde que o time caiu. Óbvio que tem sim essa questão de você acostumar a jogar uma competição, mas eu acho que o contexto todo hoje é favorável. Tem isso aqui também, né? O Cruzeiro paga em dia, então é tudo isso. Então hoje o jogador recebe em dia. O Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que vinha aqui e jogava de igual para igual com o Cruzeiro Mineirão, vazio, hoje quando ele chega e olha para o lado e tem 60 mil torcedores apoiando o Cruzeiro, o adversário não reage da mesma forma. Com todo respeito ao adversário, mas é diferente. O Cruzeiro é um time muito tradicional, multicampeão. Então o Cruzeiro, nesse contexto, ele se modificou drasticamente. Então é um Cruzeiro que joga com o apoio da torcida, com salário em dia, e o Cruzeiro tem uma peça muito importante, gente. Paulo Pessolano. Eu acho que a grande qualidade de um treinador é identificar o que ele tem em mãos para conseguir colocar o melhor em campo. O Pessolano, quando ele chegou, ele não escalava esse esquema com 3 zagueiros. Ao longo do tempo ele percebeu que o melhor esquema para ele, dentro das peças que ele tinha, era aquele. O Cruzeiro começa e termina a partida com a mesma forma, com o mesmo padrão. Então, por esse contexto todo, é que o Cruzeiro está aí. Conseguindo números espetaculares na Série B. E em relação se vai subir ou não, para mim está claro, né? O Cruzeiro com certeza vai estar na Série B, na Série A, perdão, no ano que vem. É algo que parece bem claro mesmo, né? O Cruzeiro já com 37 pontos, geralmente nos últimos 10 anos ali, um time se faz 62, 63 pontos, consegue pelo menos ficar na 4ª posição. Claro que isso não é garantia, mas é uma tendência, é um norte, né, para o clube. E vamos lá, vamos pensar em parte prática. O que o Cruzeiro precisa para chegar aos 62, 63 pontos? O Cruzeiro precisa de 40% dos pontos que ainda vai disputar. 40%, amigos,
é a campanha da Chapecoense, que é a 14ª colocada. Então é muito difícil a gente imaginar que o Cruzeiro vai cair. E outro ponto, João, também o Cruzeiro vai jogar as partidas agora do retorno, acho que 9 partidas, né, ou 10 em casa, né? Então tem outro ponto, né? Onde tem 100% de aproveitamento. Então tá muito claro assim que o Cruzeiro vai fazer uma boa campanha em casa, né? Igual o Lauro disse, que nos outros anos o Cruzeiro não tinha essa força, né, em casa, porque portões fechados, sem torcida, né? Então isso acaba que influencia diretamente, né, no desempenho dos jogadores dentro de campo. Então o Cruzeiro acho que vai vir muito forte também para o segundo turno. Justamente por isso, tendo em vista também a janela de transferência, né, no meio do ano agora, então acho que tende a melhorar ainda mais a campanha do Cruzeiro. Ô Lucas, queria falar com você sobre um tema que o Lauro citou aqui, Paulo Pessolano. Um cara que pouca gente conhecia, eu não conhecia, mas que tem feito um trabalho muito bom, já renovou o contrato, e para além das questões táticas ali de campo, dessa mudança fundamental que o Lauro citou para o esquema de 3 zagueiros, eu sinto que ele conseguiu conquistar psicologicamente o grupo também. No jogo passado, antes do jogo contra o Vila Nova, lanterna da competição, em péssima fase, ele colocou pilha nos caras para dizer, olha, é muito comum um time tropeçar nesse tipo de jogo aqui. Não vamos ser esse time. E não foi esse time. Qual que é a avaliação que você faz desse trabalho do Pesolano e mais do que isso, qual que é o principal ponto do técnico uruguaio? Fica até difícil de acrescentar alguma coisa depois do comentário que o Lauro fez, né? Que eu acho que a análise do contexto, tudo que envolve o Cruzeiro, ajuda muito a explicar, né? Tudo bem que o Pesolano é um fator chave, né, nesse processo, mas a análise do contexto do Cruzeiro ajuda a explicar muito o que está acontecendo agora, cara. Eu acho que, assim, o Pesolano, é difícil pensar em qualquer crítica ao trabalho dele agora, assim, tá conduzindo tudo de forma perfeita. Uma coisa que eu comentei num episódio anterior do Clube dos Setoristas em relação ao Atlético, eu acho que é interessante ressaltar em relação ao que está acontecendo com o Cruzeiro também. Nos jogos contra o Flamengo, foi muito interessante observar uma volta de uma comunhão entre torcida e time. No Atlético, não que isso tenha deixado de existir, mas é aquela coisa de Mineirão lotado, de sinergia, de cobrança, a torcida apoiar vaias, o tempo né? inteiro. E Ao contrário. eu acho que a gestão do Ronaldo, né, é um ponto de virada, né, para essa reconexão da torcida com o time, no sentido de ir mais ao estádio, de ter essa possibilidade de apoiar o time, né? E é claro, né, o desempenho do time também ajuda mais torcedores, né, se sentirem motivados a ir ao campo, mas essa conexão, cara, faz muita diferença, assim. Eu imagino que se eu fosse jogador e entrar para um jogo com aquele sentimento de, pô, a gente tá ganhando tudo, todo mundo que vem pela frente a gente atropela, e chega no Mineirão, o Mineirão tá lotado, esse apoio do torcedor, esse calor que é o jogo inteiro, né? A torcida do Cruzeiro, assim como a do Atlético, canta os 90 minutos no Mineirão. Então, acho que assim, Pesolano, eu acho que é chover no molhado, elogiar, mas eu quero ressaltar também essa conexão da torcida do Cruzeiro com o time, que eu acho que tem sido fundamental para o que está acontecendo agora, para o que a gente está vendo. Eu não acho que é uma queda de rendimento necessária para o Cruzeiro não subir, é uma tragédia, assim. Tem que acontecer uma coisa do time começar a perder jogos, e aí vem aquela crise de confiança e tal. Não vejo isso acontecendo de jeito nenhum. Também acho que o Cruzeiro vai estar na Série A no ano que vem, sem sombra de dúvidas. E a gente não vê porque não tem acontecido, né? Exatamente. O time tem evoluído ainda mais. Não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, né? Então, justamente. Eu acho que essa conexão tá tudo encaminhado, tá tudo fluindo perfeitamente. Novos reforços chegando agora, né? O Cruzeiro tá se movimentando demais no mercado, assim como o Atlético, para tornar o time ainda mais forte. Então, assim, o nível de futebol que é praticado pelo Cruzeiro em relação às outras equipes é muito superior hoje. O Pesolano é uma grande revelação, né, desse time do Cruzeiro aí também. Nesse Paulo ano. André, né? O responsável por isso aí tem nome e sobrenome. E né? a gente vê também uma mudança do estilo do Cruzeiro na questão das contratações, né? Nos outros anos apostava muito em medalhões, né? Em jogadores, às vezes, que eram reservas em equipes de Série A, mas que não estava tendo aquele espaço, né? Vinha para o Cruzeiro e acabava também não desempenhando um bom papel. E hoje o Cruzeiro volta as suas atenções para o mercado justamente para destaques jovens, né? De 25, a média acho que do Cruzeiro nesses próximos jogadores que vão ser anunciados, acho que é isso, 22 anos, 23. Então é alguma coisa, acho que já de perfil, né? Mudando totalmente, né? Então acho que o Pesolano e o Ronaldo, toda a equipe ali, eles estão buscando no mercado justamente esse tipo de perfil, né? De jogadores jovens que tende a render muitos frutos, né, para o clube. Isso se chama projeto, né? Justamente. Nos outros outros trabalhando com bagunça, projeto. né? Então a ideia do Cruzeiro era fazer ali, juntar o que tinha de melhor na análise de quem estava comandando naquele momento para tentar subir.
Hoje não. Hoje o Cruzeiro ele traça um planejamento com o Pessolano pensando nos próximos anos, inclusive. Gente, fora a visibilidade que é para esses jogadores, né? Ter a oportunidade de estar no Cruzeiro, né, cara? Jogar nesse momento no Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro a subir. São jogadores que vão ficar marcados para a história. É uma página dura da história do clube, sem dúvidas. Mas são jogadores que vão estar guardados ali no coração do torcedor, né? Então tem esse estímulo a mais, né? Tem esse fator a mais. Para complementar isso que o Lucas falou, eu entrevistei há 2 semanas, talvez, de forma exclusiva, o Edu. E, cara, você vê, o Edu começou uma carreira um pouco mais promissora, né, nos clubes do Rio de Janeiro, com passagem lá no início, né, Vasco, Flamengo, mas depois o Edu, ele tem 12 clubes na carreira aos 29 anos. E depois desses clubes de maior expressão no Rio de Janeiro, ele passou por Atlético Tubarão, por o Brusque mais recentemente, né? Mas assim, ele não jogou em grandes clubes depois disso. Em 2018, o Edu estava jogando campeonato regional para poder continuar em atividade. Então, o que o Cruzeiro significa para o Edu é muito grande. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E agora o que ele está significando para o Cruzeiro é muito grande. Então, assim, é essa junção, essa sinergia. Assim como o Cruzeiro está para ele, né? Então, exatamente. É a oportunidade da carreira de muitos ali que estão no time do Cruzeiro. Ele me disse que se acostumou a jogar um pouco acima do peso. Porque ele achava que aquilo era o ideal. Tava certo para ele. Quando ele chegou ao Cruzeiro, ele viu que não era. Que o patamar no Cruzeiro era diferente. Então, por isso o Edu está vivendo esse momento também. É mérito da dedicação do atleta, sem dúvidas. Totalmente. Eu queria aproveitar que vocês citaram essa questão da torcida e do clima no Mineirão. Principalmente uma pergunta para vocês dois, Lauro e Luiz, que frequentam os jogos, né, com mais assiduidade trabalhando. Qual que é a percepção que vocês têm desse momento, comparando com o momento anterior de críticas, de cobranças? Sei que naquela primeira Série B de 2020 o Cruzeiro não teve isso porque não tinha torcida no estádio. Mas em relação a 2021, por exemplo, beleza, teve-se um momento de muito apoio, principalmente ali na reta final da temporada, em que o time precisava daquele apoio mesmo para conseguir engrenar e ficar na Série B, mas o momento é totalmente diferente. Eu queria que vocês relatassem isso pra gente, como que está sendo cobrir os jogos do Cruzeiro, como que está sendo ir pro Mineirão e ver esse momento totalmente diferente. Queria que o Lauro falasse sobre isso primeiro. Tudo começa pelo resultado, né? Eu acho que o torcedor é movido por resultado. Não adianta você chegar e falar que, meu clube é campeão de finanças, meu clube tem a camisa mais bonita da competição, meu clube tem isso mais legal, mais do que aquilo. Não adianta. O torcedor é movido pelo resultado. Então, eu acho que o momento, se a gente for considerar o que a gente tem visto, né, do que está acontecendo no Mineirão, tem muito a ver com isso. O Cruzeiro está voando na Série B. Em consequência disso, o torcedor vai apoiar cada vez mais. E o torcedor está correto. O torcedor viveu 2 anos aí de tragédias. 2 anos assim de não ver o time conseguindo passar para a primeira página da tabela. Se a gente pegar aqui, fazer aquela divisão, né, do 1º ao 10º. Então o torcedor do Cruzeiro está certíssimo. Tem que apoiar e precisa apoiar. E não pode fraquejar o torcedor, assim como o Pessolano estava falando, né? A gente costuma, às vezes, num jogo desse perigoso, acabar não conseguindo agir da mesma forma. O torcedor também não pode. Tem que continuar apoiando até o fim da temporada para mostrar que o Cruzeiro continua com o torcedor. Torcedor que não esteve presente por conta de pandemia, por conta do momento nos últimos anos. Então, obviamente que é muito legal estar no Mineirão com o Mineirão lotado, né? A gente que cobre futebol... É muito diferente o trabalho, a gente sempre né? torceu para isso. E não influencia só no meu trabalho, na criação do meu texto, mas para a gente de TV, por exemplo... Influencia completamente na reação de torcedor, no sobe-som do estádio, da torcida cantando, sabe? Era muito eco, muito vazio, né? A gente trabalhando em época de pandemia. Então, assim, tá muito legal ver tudo que está acontecendo com o Cruzeiro. Me parece que os torcedores recuperaram, não que ele tenha deixado de existir, mas que eles estão mais orgulhosos do time. Eu sei que é uma percepção que pode até soar como boba, assim, mas observando minhas próprias redes sociais mesmo, meus amigos, os amigos cruzeirenses que estavam um pouco mais recatados no momento de tristeza mesmo pelo desempenho do time, agora todo mundo indo pro estádio, todo mundo publicando que está indo pro estádio, vamos subir, como que tá sendo lá no estádio, Luiz? Mas, João, acho que isso passa muito porque eu acho que o torcedor do Cruzeiro deixou um pouco de vaidade do lado, né? Por exemplo, naqueles primeiros anos, quando caiu, ficava muito com aquele certo preconceito ali com... estou disputando a Série B, né? Então ficava com uma certa vergonha, né, disso. Mas hoje o torcedor entendeu
a gravidade, como disse o Lauro, a gravidade da situação que é de um time ficar 3 anos, né, na Série B, tá mostrando que é um motivo de orgulho realmente subir, né, voltar para a Série A em todas essas condições que o Cruzeiro se encontra, né, financeiramente e tudo mais. Mas sobre a questão específica dos torcedores dentro do Mineirão, o auxiliar técnico do Sport, né, naquela partida, na vitória do Cruzeiro por 2-1, o Sport saiu vencendo, né, e ele, na entrevista coletiva, ele falou que quando o Cruzeiro sofreu o primeiro gol em casa, né, que foi o primeiro gol em casa que o Cruzeiro sofreu na Série B, naquela partida contra o Sport, a torcida cantou mais alto ainda, para incentivar mesmo os jogadores, e isso com certeza ali passa para dentro de campo e motiva mesmo os jogadores. Então acho que o Cruzeiro, essa sinergia, como o Lucas destacou, está sendo o fator principal. Acho que o torcedor mesmo entendeu mesmo essa precisão, né, de apoiar o clube para devolvê-lo o clube para a Série A. Ô, João, só para complementar rapidinho sobre isso, né? Eu acho que você gera engajamento em 2 situações. Isso aí é um fator natural, que não tem a ver com determinado clube. Momento de briga por título ou momento ruim. O Atlético ano passado encheu todos os jogos finais decisivos no Mineirão. O Cruzeiro está enchendo porque o Cruzeiro tá na Série B. Tá no momento bom? Mas é um momento ruim? Ainda é, porque o Cruzeiro tá na Série B. E o Cruzeiro é um time de tradição com vários títulos. Então, é por isso que o Cruzeiro está conseguindo gerar esse engajamento também. Esse é um cenário que a gente já viu com vários outros clubes que caíram. Clubes de maior expressão. Botafogo, na reta final do ano passado, também encheu o estádio. Então, assim, é o que acontece com clubes de grandes torcidas, né? Então, é um fator natural também. Eu acho que esse engajamento começou no final do ano passado, né? Se não me engano, naquela partida de despedida do Rafael Sobis, né? Ariel Cabral, desculpa. O torcedor do Cruzeiro lotou o Mineirão mesmo. Acho que isso começou mesmo a partir daí, né? Cara, a gente fala tanto de fatores táticos e técnicos, e assim, eu sempre faço questão de ressaltar essa questão da energia, do apoio que vem da arquibancada, porque é histórico, né? A gente tem várias declarações de jogadores e treinadores que comprovam a diferença que isso faz, né? O Cuca tem uma declaração dele famosa, né, no ano passado, no comando do Atlético, ele falava que a torcida do Atlético ia pro estádio para trabalhar, né? Para apoiar o time, para incentivar, era considerado como um trabalho, né? Cantar os 90 minutos. Isso que a torcida do Cruzeiro tem feito também. Eu acho muito importante a gente salientar essa questão, né? Do quanto o torcedor significa para o time. Ô Luiz, agora vamos falar da parte prática. O Cruzeiro agora tem um jogo importante pela frente, jogo adiado da 14ª rodada contra o Ituano. Vai lá até Itu amanhã, às 19 horas, e pode abrir ainda mais em relação aos concorrentes. Queria que você trouxesse um panorama do que o Pessolano tem aí de desfalque, do que o Pessolano tem aí de retorno, se é que tem alguém. O Zé Ivaldo vai para o jogo, né? Foi relacionado. Enquanto isso, por outro lado, o Neto Moura está fora. Me fala disso e me fala, por favor, sobre a sua expectativa para o jogo. Bom, eu acho que o Cruzeiro, como a gente falou, é o favorito, né? De novo, para mais um jogo da Série B. Em relação ao Neto Moura, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro, na minha visão. E da Série B, eu diria. Da Série B também, né? Tanto nas estatísticas, né, em tudo. Ele não vai poder jogar, tá suspenso. O Zé Ivaldo, ele volta... Ele sofreu ali, de certa forma, um desconforto, né, na coxa na partida contra o Vila Nova, deixou o gramado no segundo tempo e preocupou, né, a torcida naquele momento. Mas no domingo ele participou das atividades, né, deu uma corridinha no campo e hoje também treinou. Então acho que não vai ser problema, só se o Pessolano resolver poupá-lo, né, assim como fez com o William Oliveira no jogo passado. O William Oliveira também, que é outro que retorna ao time, né? Como o Neto Moura não vai jogar, o William Oliveira volta na vaga dele. O Felipe Machado deve permanecer também no time titular, né? Que ele foi o substituto do William Oliveira no jogo passado. O Eduardo Brock, que também foi preservado na zaga, deve voltar ao time. Então eu acho que o Cruzeiro não vai ter grandes novidades assim. Vai ser mais essas voltas desses jogadores, né? Que foram preservados. E o time deve ser o mesmo ali, tirando então Wagner Leonardo, né? Que foi o titular na partida contra o Vila. E o próprio Neto Moura, que jogou. Só pra gente ter uma noção aqui, o Ituano é o 16º colocado da Série B, com 17 pontos, está com 1 ponto acima do CSA, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Lauro, o que você espera desse jogo? Cruzeiro naturalmente favorito. O que você pensa aí? Mais uma vitória do Cruzeiro. É o que o time tem demonstrado em campo. Então, assim,
não é uma análise difícil de se fazer pelo retrospecto do Cruzeiro. Então, independentemente de peças que mudem aí, isso vem acontecendo, né? Por lesões pontuais, por suspensão. O Pessolano tem encontrado uma forma de substituir bem, ora até tendo que mudar um pouco o esquema com 3 zagueiros, né? Mas ele mantendo esse esquema aí, que hoje é a peça chave da questão tática do Cruzeiro. Pesa muito a ausência do Neto Moura, eu concordo com você, é um dos destaques da competição, mas o retorno do William Oliveira fortalece o setor e eu acho que o Cruzeiro vai como favorito para mais uma partida. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouco de América, nosso último assunto desta tarde. O América que, depois de um momento atribulado, conseguiu se recuperar, né? Venceu o Botafogo muito bem pela Copa do Brasil no meio da semana passada, agora venceu o Goiás num duelo direto para brigar contra esse rebaixamento, né? E, bom, agora só tem jogo contra o Inter na próxima segunda-feira, no Rio Grande do Sul. Então é uma semana para os jogadores descansarem, para o Mancini tentar reorganizar as peças ali, até porque tem muito desfalque, né, Luiz? Queria que você me falasse quem que são os desfalques, você que acompanhou o jogo de ontem, dá uma palhinha aí também da sua análise da partida. Isso, eu até anotei aqui, João, que como você muita disse, gente, né? é muita gente, mas o Mancini na coletiva de ontem, ele ressalta isso, né, que a semana cheia para trabalho, é bom que dá tempo, né, de recuperar algum jogador que está no departamento médico, né? E um desses é o goleiro Jailson, né, como nosso colega Samuel Rezende adiantou hoje pela manhã no Super Esportes, ele deve voltar ao time. O Mancini foi até perguntado sobre isso, né, essa questão do Cavicchioli e do Jailson, que são 2 grandes goleiros, né, que tiveram grandes momentos no América. Como que vai ficar essa rivalidade ali no gol, né? O Mancini, no entanto, ele preferiu por não dar pistas, né, assim, de quem ele vai utilizar, mas o Jailson ele estava se recuperando de uma amidalite, né, então acho que ele já volta agora para a partida contra o Inter. E outro também é que o Patrick estava suspenso, né, então ele não jogou contra o Goiás, ele retorna ao time. Mas o Mancini ele vai ter desfalques ali na zaga. O Éder foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Henrique Almeida também, né, que entrou, fez um gol. Ele também estava pendurado, aí recebeu o cartão e está suspenso. O Henrique ele teria uma certa continuidade na equipe, né? Porque o Wellington Paulista ele deixou o campo contra o Goiás com dores na coxa. O Wellington Paulista e o Everaldo também é outro. Então, assim, a bruxa está solta no departamento médico do América. Essa que é a questão. É muita gente, o América tem essa semana toda e eu queria chamar o Lauro para falar sobre esse América. O América que, além de ser um time que está tentando se recuperar, é o time do amor, né, Lauro? Pois é. Me conta essa história aí. O episódio ontem, ao final da partida, né? O Alterosa Esporte sempre faz isso, né? A gente sempre procura entrevistar torcedor após os jogos para saber como é que tá a reação da galera, né? E aí, 2 garotos lá, digo garotos, não sei a idade, talvez, entre 17 e 18 anos, os 2 pediram pra gente gravar, ambos pedindo as mãos das namoradas em namoro, ainda no casamento, né? Eles se ajoelharam na rua com as alianças, elas aceitaram, o que mais importa. E o legal foi o pessoal gritando no final: o Coelho é o time do amor. Gente, essa cena é maravilhosa. Busquem aí no YouTube que vocês vão achar essa reportagem do Lauro. Esporte. Ô, Lauro, mas depois desse momento romântico aqui, queria que você me falasse sobre sua avaliação desse momento do América. O América conseguiu essas 2 vitórias consecutivas, uma vitória pela Copa do Brasil, encaminhou a classificação para as quartas de final, um resultado importantíssimo, e também venceu no Campeonato Brasileiro, findou aí um período de 5 jogos sem vencer, né? Pois é, vivia um jejum aí, e aí só trazer algumas informações, eu também fiz a partida de ontem, do América, e sobre o Everaldo... Muito, hein? Tô sempre. Coisa de jornalista, né? A gente Conheço gosta. bem, eu entrevistei o Everaldo no fim da partida, o Everaldo disse que até ficou feliz em saber que não estava sentindo tantas dores ao final do jogo, ele saiu ainda no primeiro tempo, né? E deixando o gramado ali... Ele falou que estava se sentindo até melhor do que esperava, então a gente tem que esperar uma reavaliação, possivelmente vai ter um exame de imagem, mas o Everaldo disse que está otimista. O América só volta a jogar na segunda-feira. Quem sabe pode se recuperar a tempo. Já o Wellington Paulista, muito difícil, saiu mancando bastante, fez aquele sinal de negativo assim. A princípio o torcedor achou que fosse no joelho direito dele, né, que ele levou a mão ali foi fisgado na região. Mesmo. Ele sentiu. O Thiago Reis, que é até companheiro nosso da TV Alterosa também, perguntou e ele falou que sentiu, que
Sentiu que abriu mesmo, então foi essa fisgada. Eu acho que o América está vivendo um momento de retomada, né? Porque o América tem um grande problema. Eu acho o América muito bem treinado também. Eu acho que o Mancini criou uma identidade com o América e vem mostrando isso e conseguindo colocar isso em campo. Só que o América tem um elenco muito curto. Então, qualquer peça que saia dificulta muito a manutenção de um padrão de jogo. O América não consegue manter esse padrão de jogo. Então, sofre muito com isso o América. Mas eu digo em retomada porque faz um ótimo jogo contra o Botafogo. Um ótimo jogo. A América não deu chance para o Botafogo naquela partida. E faz um jogo, talvez não uma grande partida contra o Goiás, mas consegue vencer, e era o mais importante. E consegue vencer com alguns jogadores ganhando confiança. Caso do Henrique Almeida. Ele não marcava 17 partidas. O último gol dele tinha sido em fevereiro, contra o Patrocinense no Campeonato Mineiro. Então, assim, você consegue recuperar alguns jogadores. Infelizmente, está fora da próxima partida, poderia ser titular, mas o América eu acho que pode sim viver uma retomada. E ontem, ao final do jogo também, entrevistei um torcedor muito sensato. Falou, nossa briga é essa. É vencer o Goiás, é vencer o Cuiabá em casa e a gente preocupar com o 10º lugar para cima. Se conseguir Libertadores como ano passado, beleza, é o que a gente está querendo alcançar esse patamar e de ficar no mínimo do 10º para cima. E eu acho que essa é a briga do América. Lauro, você até citou aí que o Everaldo, né, às vezes pode reunir condições de jogo. O Mancini falou que o América ele não vai acelerar, né, alguns processos para ter o jogador às pressas, assim, sem estar totalmente liberado, né? Ele falou que o América tem isso, né? Ele acelera quando tem que acelerar e desacelera quando é necessário também. Então o Everaldo às vezes pode ser esse caso, né? Pode ser preservado por um jogo para não ficar fora de muitos, né? Até porque o Mancini também perdeu o Aloísio, né? Que antes da partida teve uma lesão constatada, né? Então não foi pro jogo por conta disso. O Danilo Avelar também é outro zagueiro que poderia entrar no lugar do Éder, que também está machucado, não vai pro jogo. Mas tá todo mundo fora. Tá todo mundo fora. A lista é grande. Eu nunca vi, juro. Pois é, gente, olha, vamos lá, vamos nos encaminhar pro final da nossa conversa aqui do nosso podcast. Eu seria até um pouco mais pé no chão. Eu diria que a briga do América é para ficar na primeira divisão, assim. Primeiro é isso, ainda mais considerando esse momento. Mas antes de me despedir, eu queria, para não dizer que não falei das flores aqui, trazer uma pergunta de quem está nos acompanhando aqui. Uma pergunta direcionada para o Lauro, voltando um pouquinho ao nosso primeiro assunto, que foi o Atlético. Lauro, das contratações, você concorda que o Pedrinho é quem pode nos dar um resultado melhor dentro e fora de campo pela idade potencial, ou acha que é outro contratado? Obrigado. É a pergunta da Débora Cardoso. Eu acho que é o Pavon. É o Pavon? Acho que é o Pavon. O Pedrinho, eu acho que ele não viveu um momento tão bom na carreira quanto o Pavon viveu. O Pavon, como eu disse, ele é um selecionável da Argentina. Ele esteve numa Copa do Mundo. Então eu acho que o Pavon, pelo menos pelo aquilo que já mostrou em campo, tem mais qualidades técnicas para se destacar no Atlético do que o próprio Pedrinho. Não estou falando que o Pedrinho não seja um bom reforço, mas se for fazer essa comparação, eu apostaria um pouco mais no Pavon. Certo. Bom, pois é, ficamos por aqui. Lauro, te agradeço demais, mais uma vez, pela presença. Foi um papo muito legal. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, valeu. Mais convites, estarei de volta com certeza. Um prazer participar com todos. Com certeza, vamos te convidar. Luiz, um abraço, até a próxima, companheiro. Um abraço, obrigado pelo convite, João. Lucas, falou, um abraço, vamos que tem muito trabalho sempre nessa um prazer tarde. E vamos embora que essa semana é bem cheia. Vamos, uma semana do jeito que a gente gosta. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aqui no 9º episódio do Clube dos Setoristas. Na semana que vem tem mais, segunda-feira, 14 horas, com o Bruno Furtado de volta a essa cadeira aqui. Um abraço e até a próxima.